Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Hoje um pouquinho diferente a abertura, né? Porque hoje só vai ser eu e o convidado, né? O Alisson, infelizmente, hoje está dodói, machucou o pé e não vai poder vir. Mas em breve vamos estar aqui com o nosso convidado falando sobre salmos, né? Ali concluindo ali os poéticos. Amém? E ele tem uma curiosidade também legal, que ele é um dos poucos livros separados que também está no Guinness Book. A Bíblia é o livro, no Guinness Book, a Bíblia, né? A Bíblia, em contexto geral, é o livro mais impresso no planeta. E o livro mais lido desse livro é Salmos. Também tem um recorde separado só para ele. Porque as pessoas acham que o recorde é só da Bíblia. Mas os Salmos, ele separadamente tem um recorde só dele. É o livro mais lido da Bíblia. Quer dizer, é o livro dos que foi mais impresso, é o mais lido. Aí o pessoal assim, mas peraí, eu achava que tinha sido Harry Potter, Senhor dos Anéis. E tem tanto ensinamento, né, em Salmos, e as pessoas às vezes não dão tão valor assim pelo livro, né? A gente fala, vou ler Salmos, só fala assim por ler, né? Eu vou ler Salmos agora. E não extrai o que mais precisa extrair, que são os ensinamentos que tem, né? Principalmente no Salmo 119, que é um salmo de instrução, né? Que também ele que fala que é para os jovens, mas serve para toda igreja lê, vai se instruir. Mas a brincadeira é brincadeira dos jovens, mas na verdade é a igreja. É a igreja. Sim, tem uma curiosidade que a gente estava falando sobre o evangelismo, né, e tal, evangelho. E no Salmo 117, eu estava lendo, estava estudando, e dá para retirar um chamado ali, né, um chamado da parte do autor, que foi instruído por Deus para criar esse salmo, um chamado missionário, né, que ele fala aqui, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, para a gente louvar, né? E como a gente já havia citado, a gente não sabe quem foi que escreveu ele, mas tem um pastor, né? Que acho que a maioria conhece, que é o Hernandes Dias Lopes, né? Ele vai falar que esse salmo, ele fala assim, esse salmo de pura doxologia é messiânico, porque ele prediz a extensão da misericórdia de Deus aos gentios em Cristo. Ele vai falar, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, não somente o povo de Israel, né, mas todos os povos. Aí também ele vai enfatizar que a sua benignidade ou misericórdia é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Então, ele vê, né, e eu também consigo ver quando eu leio ele aqui, extrair isso, uma mensagem, né, do Evangelho, que a sua benignidade ou a sua misericórdia é grande para conosco e é para sempre, né? Também fala um pouco da grandeza de Deus e da misericórdia dele, que é para sempre. É um salmo que é pequeno, mas ele é muito rico, tem muita profundidade. Tem uma profundidade enorme, assim, que só a gente olha, lendo assim, às vezes a gente passa a ler, como eu li no ano passado, né, que foi a leitura corrida, assim, sem aprofundar muito, mas a gente lê, às vezes na nossa correria a gente não consegue extrair, mas a gente vê que até no pequeno salmo tem uma grande lição, né? Isso é verdade para nós. E o interessante é que se você ler ele na sequência, como Salomão deixou, o texto que está antes se conecta com o 17. Porque, por exemplo, um dos versozinhos que eu destaquei aqui era o verso 8 do 116. Pois tu, ó Senhor, livraste minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a tua face, perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Quer dizer, ele está falando já isso antes do 17, que dá aquela continuidade de, como você falou, mais evangelística para o povo, né? Está falando de livramento antes, para depois edificar mais na frente. É por isso que a gente entende a ordem crescente do texto, né?
Não a questão histórica, mas a crescente do texto que ele fez. Sim, um detalhe que eu não expliquei lá no início. Por que a gente está chamando de verso e não versículo? Eu esqueci de avisar isso. Isso acontece apenas em 2 livros, tá? Salmos e Cantares. O que a gente chamaria de versículo é verso, porque são poemas cantados, então não é versículo, é verso. Tá? E as estrofes, que são os capítulos. Tá? Mas raramente a gente usa o termo estrofe, 17, verso e tal. A gente geralmente usa capítulo e verso. Tá? Porque estrofe fica meio estranho no púlpito, né? Pra falar estrofe, salmo, estrofe 17, verso. Já pensou isso aqui? Fica tudo estranho. Aí a gente fala. Aí a gente fala, não, no lugar de estrofe, capítulo tal. Aí sim, verso. Aí pode usar o verso, né? De versículo, verso, cabe na fala, né? Aí verso tal. Aí só acontece só com salmos e cantares, esse trocadilho com a palavra. De verso, de estrofe, lembrei logo de hino, né? Dos hinos e tal. Tem muitos hinos, né? Muito. Apesar que toda a Bíblia, né? Tem vários hinos que tem eu posso falar, ai meu Deus, fugiu. Essa abordagem? Não, tem o hino tem o tema que tem em tal versículo-chave da Bíblia. Eu sei, que você tá falando inspiração. Inspiração. Inspiração, pronto. Mas, logicamente, né, que em Salmos tem uma grande maioria disso, porque justamente os Salmos é uma forma de louvor, né? É o louvor. Então, existem vários hinos, né? Salmos 91, Salmos 24, 23, e assim vai, que vários salmos são em formatos de hinos hoje em dia. Apesar que em toda a nossa Bíblia tem, né? Mas porque os salmos tem mais porque os salmos ele é mais específico para o louvor mesmo, ele é mais poético. Já vem dessa Não quer dizer que nos outros textos, ele tem razão, nos outros textos não quer dizer que não tenha músicas extraídas, tem. Mas é porque o salmo ele foi feito especificamente para louvor. Ele foi feito direcionado para essa parte. Porque naquela. Já é poesia. Sua escritura já é uma poesia. Então ela já foi feita para isso, tanto ela quanto Cantares. Só que aqui no caso de Salmos, ela corresponderia ao que nós chamaríamos da nossa harpa cristã aqui na Assembleia, por exemplo. Então ela é um livro de cânticos da época, porque não tinha um livro separado de cânticos. Com os protestantes é que a gente criou um livro realmente separado da Bíblia. Com hinos atualizados, né? Que esses aqui são hinos antigos, da época ainda dos reinados ali, digamos assim. Né? Mas nunca sofreu muita alteração os salmos daqui para frente. Né? Então, a última alteração, como eu disse, foi no período de Esdra, e não teve mais alterações no livro. Então, não teve mais canções ou poemas. Você tem ali isolado em alguns textos bíblicos, você encontra isso em outros textos mais para frente, mas é mais difícil. Não é uma coisa tão comum. Né? Se eu não estou enganado, eu até achei algumas citações, quando eu fui pesquisar Salmos, você vai encontrar, acho que em Ezequiel, se eu não estou enganado, Daniel tem alguns salmos deles fora do livro. Que eles escreveram, mas escreveram dentro dos seus próprios livros do cântico, lá, separado. Né? Por isso eu falei que tem cânticos posteriores a Salmos, mas não foram incluídos. Só esse de Esdra que foi. Né? Que é até meio estranho. Eu não teria incluído ele, né? Eu teria deixado no próprio livro dele, né? Mas ele, por alguma razão, ele decidiu incluir. Para dizer, estou aqui. Fazer parte. Eu quero fechar para ficar bonitinho, ficar redondinho o número. Tá faltando um hino aqui. Outra curiosidade também que as pessoas perguntam se estão todos os salmos aqui. Essa é uma pergunta quente. Até onde nós sabemos, sim. É porque é o seguinte, no período do próprio rei Salomão, que é o que organizou o cânon bíblico, o clássico, a primeira organização, né? Ele tinha acesso, porque ele tinha acesso na época. Coisas se perderam durante as guerras? Sim. Muita coisa se perdeu, foi destruída, tinha algo que ficou irreconhecível, impossível de fazer uma tradução. Então, assim, tem coisa que se perdeu? Sim. Tem coisa que se perdeu e não se acha mais. O Salomão disse isso, mais à frente Paulo também citou alguns exemplos de textos que também se perderam e não tem acesso, não tem réplica. Porque na época a gente fazia o seguinte, vou dar o exemplo do Jó, né, isolado. O Jó era livro de bolso porque era um livro que todo mundo tinha acesso. Qualquer um tinha um trechozinho que seja do livro lá de Jó.
Então era um livro popular, então tinha várias cópias dele. Então foi fácil de conseguir uma para botar na Bíblia. Salmos não era simples, porque Salmos eram vários cânticos separados que você tinha que organizar todos eles num livro só. Então eles estavam todos espalhados, eles não estavam em ordem, que é o que eu citei antes, eles estavam organizados em ordem histórica. Então, vamos supor, os de Davi estavam com os textos que falavam do rei Davi, não estavam num livro separado. Só tinha um livro separado só o de Corá. Corá separou dele e de Moisés. Só. Deixou separado lá. Porque o grupo, que havia vários grupos hebreus, né? Aí tinha um específico lá que só aceitava o Pentateuco e tudo que Moisés escreveu. E aceitou o de Corá, porque Corá era do período de Moisés e Arão. Só. Se limitou aquilo ali, não passava daquilo. Né? Só que quando foi feito o livro de Salmos, Salomão disse, não, vai vir tudo para cá. Todos os salmos, vai vir tudo para um local só, porque é louvor. Então, vamos fazer um livro só de louvor, organizado assim em ordem histórica. E foi assim que ele organizou o livro. Ficou desse jeito, que a gente conhece hoje. Né? Apesar de todas as críticas, mas isso é a forma que ele achou mais adequada. Né? E como a gente leu aqui, né, que o senhor leu o 116, né, e eu tinha lido o 117, e a gente vê que completa, né, o outro. Então, essa forma que ele organizou foi excelente, porque um está complementando o outro, está dando encaixe assim, da ideia que o outro já vem para falar, complementa. E quando a gente lê, a gente é mais bem alimentado do que fosse, tipo, sei lá, o 117 fosse lá no início. Aí daí ia se perder, a gente fica, mas não tem nada a ver esse salmo com esse aqui. Então é bom ter essa ia ficar ligação. Descontextualizado. Isso. Ia ficar fora do contexto. Mesmo que não tenha um contexto histórico, mas é um contexto de compreensão. Sim. Eu queria achar a palavra. É um contexto de compreensão. Você ia ter uma compreensão melhor do que você está lendo. Porque se você for na ordem histórica, por exemplo, o rei Davi, ia ser um pesadelo. Porque se você fosse na ordem histórica, ele tem aquelas nuances que eu falei antes, né? Tem dias que ele está feliz, tem dias que ele está triste, tem dias que ele está com raiva, está xingando o irmão lá. Dá o meu inimigo na minha mão. Então, assim, como ele foi separando por ordem de ter sentido o texto, acabou o texto já tendo sentido. Dificulta quando você vai fazer a conexão histórica. Mas para você ler o livro separado, não. Aí no livro separado você consegue seguir uma linha de raciocínio lógico para ela. E mesmo essa linha de raciocínio lógico, ela também tem uma crescente. Ele começa no confronto e termina na consumação. Né? Que são os subtópicos de cada livro, né? Que foi dado pelo rei Salomão. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, realmente, o texto, se a gente for ler ele nos blocos, cada um separadamente, os blocos, tem coerência o texto. O texto ele não perde a coerência, você consegue compreender. Mas se for fazer conexão histórica, fica quase inviável. E como é dessas outras pessoas que não são tão populares, não estou menosprezando, tá? Mas é porque eles não são populares a nível histórico. Tá? Eu citei que eles são citados historicamente, estão citados na Bíblia, né? Mas eles não são assim de grande relevância. Né? Ele está citado ali para dizer que eu estive lá, eu estou aqui, sabe? Aquela citação pontual. Né? É o caso, acho que, do Melquisedeque, por exemplo. O Melquisedeque ele é citado lá, que está abençoando Abraão, tchau, benção e some. Ele foi citado só para aquilo. Depois ele é citado novamente lá em Hebreus. Lá! Fala que Jesus é superior, né, à ordem de sacerdote. Né? Mas mesmo assim, ele só é citado naquele contexto lá que ele dá bênção lá. Só. Ele apareceu só para abençoar Abraão. Sabe? O caso desses outros autores aqui, que não são de grande relevância, mas os textos deles têm. Incrível que pareça, tem. Quando eles forem encaixados, você vê que ele foi encaixado perfeitinho para dar na ordem. E se eles saírem de contexto, vamos supor, vou tirar o Etan do contexto. Eu vou arrancar ele do salmo ali. Você vai tentar sair de um texto para o outro, vai ter um buraco. Você vai sentir falta de alguma coisa. Tem texto aqui no próprio Salmos que dá uma sensação de estar faltando alguma coisa. Quando dá um salto de um para o outro, acho que eles não conseguem encaixar um outro salmo que dê a liga, você tem uma brechinha. Né? Mas não é todo o texto dos Salmos. A maior parte deles segue a cronologia. Né?
E aí acaba ficando até bem contextualizado, fácil de ler. Não vai ser rápido, por ser 150. Não vai ser rápido, mas... Você passa pelo 119, né? Que o bicho pega. Você chega no 119, vamos orar, irmãos. Eita, Jesus. Aí depois dele você segue, né? A gente brinca muito com o Salmo 119, mas na verdade ele é um queridinho. E eu acho que ele é o único salmo que tem essas nomenclaturas, né? Em cima, sim. Que é o Aleph, Bet e assim vai. Isso, não, obrigado por lembrar. Eu trouxe aqui que como é o nome? Peraí. Calma, aqui. Ele é estruturado em seções com base no alfabeto hebraico. Cada estrofe reflete sobre a lei divina, os mandamentos e as promessas. É isso que eu estava esquecendo. Aí o primeiro é o Aleph e o último é qual? Só para me lembrar. O último é tal. Tal. Porque ela termina acho, com T o último, mas Z. Porque no nosso caso seria Z, no nosso alfabeto. D, Z, T. É porque o tal tá ligado a Deus. É o alfa e o ômega. Esse aí foi profundo, essa aí, ó. Filosofou. Eu fiz um breve estudo aqui só sobre esses dois aqui que você tinha lido, né? Que é o Salmo 119 do 1 ao 3, e do 9 foi? 9 ao 11 ou ao 12? 12. Ao 12, pronto, que é o Aleph e o Bet, né? O Aleph é como né, a gente já citou, é a primeira letra do alfabeto hebraico, que significa princípio, né? Ou unidade, início, né? E também conexão com Deus. Ele é usado na Bíblia para falar de uma conexão com Deus. E quando a gente lê o Salmo 119, na parte que está lá em cima, o nome Aleph, vai falar, a gente vai entender dessa conexão com Deus, né? Ele fala, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aí, bem-aventurados que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. Então, ele está mostrando ali que bem-aventurados aqueles que têm uma conexão real com Deus, né? Que buscam caminhar nos caminhos do Senhor. E o Bet, o termo Bet, né, ele vai aparecer na Bíblia de várias formas, aqui e tal. E eu achei interessante, uma forma que eu estava pesquisando e eu vi que Bet também ele pode se associar como casa. E na Bíblia a gente entende que casa não é somente um local que é 4 paredes e que a gente mora lá, né? Mas também como um símbolo, né, de abrigo, de segurança e de presença de Deus. Então, aí quando a gente vai ler justamente a parte que está denominada como Bet, lá a gente vai ver que aqui no versículo 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ensina-me os teus estatutos. Aí a gente vai ter essa parte, esse texto trazendo justamente para o significado, né, do termo Bet, então, também que é tipo se refugiar e buscar a Deus, né? Então, quando a gente for lendo assim, a gente vai ver que várias peças se encaixam, E eu ia falar isso aí porque, assim como o livro, o Salmo aí, no caso 119, também tem uma divisãozinha, né? Vocês perceberam? O livro, sim, Salmos, tem uma divisão, aí o próprio Salmo tem uma divisão, aquele livro dentro do livro, sabe? Aquele camadinho. Aí isso aí se justifica aí, nessa divisão. Exatamente porque ele é um texto extenso, aí foi dividido em partes, né? Porque não tinha como ficar como um livro separado. Ele foi incluído aqui por Salomão, então ele não ia ficar separado, então segue o bonde. Aí ele botou da forma que ele achou e você estava vê, adequado. Ele tem um pouco também assim de semelhança com o livro de Provérbios. Por isso que eu acho que as pessoas, né, denominam com Salomão e tal, porque justamente ele está exortando ali, né? Aí, ó, mais à frente no verso, né? 105, vai falar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Então, já, né, mais uma vez ele está enfatizando aqui que ele está exaltando, e também uma coisa que o Salmo 119 traz é amor pela palavra de Deus, né? Uma busca também, ele busca uma orientação de Deus para viver a sua vida ali aos pés de Cristo e ser como Davi foi, um homem segundo o coração de Deus. Então, o Salmo 119 é o mais longo e também muito rico nisso, né? De exortação, de aprendizado. Né? Sim, e o Theo, que é o último, para não esquecer, o Theo também tem uma conexão com Deus novamente. Porque lá no início tem a conexão, né, como você falou, mas lá no Theo, que é o último, também volta a se reconectar com Deus. Que aí, ó, cheguei a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Aí você se conectou novamente com o que está no início do negócio. Você vê como o negócio é profundo. E no último versículo 176 vai falar: desgarrei-me como a ovelha perdida, buscar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Aí esses textos acabam tendo essa conexão, né? A gente separou esses textos para a gente abordar aqui, porque são os textos assim que são mais fáceis, né, de a gente ter um trabalho em cima deles, porque são textos corriqueiros, são os textos que a gente geralmente mais lê de Salmos, não quer dizer que a gente não lê os outros. Pelo contrário, a gente lê até mais dos outros, às vezes, do que esses, porque esses já estão tão batidos, às vezes, aí a gente tenta usar um pouquinho dos outros. Mas esses assim, eu falei, não, vou trazer esses, porque esses aqui são os que têm mais conexão com o dia a dia da gente, a gente acaba usando muito, então vou usar os salmos que a gente tem mais corriqueiro. Ah, mas você não usou o salmo primeiro, não seja por isso, salmo primeiro. Vamos lá. Que também se conecta com 119 também, que começa também com bem-aventurado. Ironicamente, né? Ele começa também com bem-aventurado, igual ao primeiro. Aí aqui ele faz uma coisa parecida que o 119 fez. Ele começa a conexão novamente com Deus, e lá no último ele se reconecta, no 150, lá no finalzinho. Né? E aqui no primeiro, literalmente, deve ser que estou engasgando, né? Mas não é não. É certo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui nesse texto, só li o 1 e o 2, tá? Ele faz essa conexão inicial com Deus. E lá no 150, já no final do livro, ele encerra, se reconecta novamente ao Senhor. Né? No 150, só que lá no 150, ele se reconecta de uma forma assim que eu acho bonita. Inclusive o título do 150 é Doxologia Final, o Doxo. Está escrito aqui como se fosse em... No meu, o título é: o salmista exalta toda criatura a louvar ao Senhor. É isso que eu ia falar. Ele exorta. Esse doxologia, no caso, é exortação. No meu mantiveram o original. Esse aqui escapou. Foi um que escapou no nome original. Nome doxologia é tão lindo, né? Doxologia final. Né? Essa reconexão final. Aí é: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai nos firmamentos do teu poder. Já está falando como se estivesse já lá no céu, né? É como se já tivesse, não é nem no L, já foi para o céu, já no finalzinho. Quer dizer, o Salmo, ele vai te jogar de volta para esse mesmo processo, igual fez o 119. Apesar de eles não estarem assim, mas eles acabam fazendo essas conexões, do início para o final. E para finalizar, ele vai falar: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Para enfatizar, Salmo tem que louvar. Exatamente, para enfatizar, exatamente. Então, às vezes, aqui, como está se falando de final, o interessante é que quando você vai lá em Apocalipse, que eu não vou lá agora não, mas só para os irmãos saberem, lá em Apocalipse termina com louvor. Do jeitinho que está falando aqui no 150. Impressionante, do mesmo jeito que está aqui no 150. Do jeitinho que está aqui, finalzinho, todo que tem fogo, louvor, assim. No finalzinho lá, termina com louvor. Você vai estar lá para a honra, a glória de Deus, lá no céu, bonitinho, louvando para Ele. Isso é o que está lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Lá no finalzinho, tem um louvor.
Está dizendo que você vai lá para louvar, adorar, glorificar o nome do Senhor. Trazendo exatamente menção para isso aqui. Quando você vai na sua Bíblia, aqui no rodapé na minha tem, ele tem a conexão com esse salmo aqui. O último lá, que é o 22, né, do Apocalipse, ele se conecta com 150 dos salmos. Né? E muita gente nem olha às vezes esse rodapézinho aqui, mas está aqui embaixo. A conexão de lá para cá e de lá para cá. E sobre louvor, né? Não somente a gente louvar, né? Louvar da forma de cantar, né? Como no Salmos 150 fala, né? Louvar ao Senhor, aí vai dar exemplos de instrumentos, trombeta, adufo, flauta, símbolos e assim vai. Mas, tudo quanto tem fôlego, louve. Mas não somente na forma de cantar, mas da nossa vida, assim, ser um louvor vivo, né? A forma que a gente fala, né, no trato, no agir, mas em toda a nossa forma de ser. O nosso ser louve a Deus através de nossas atitudes, porque só assim a gente vai chegar no céu. Né? Como a gente leu já no Salmo 119, Salmos 23, vai falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem umas novas versões aí, né, que vai falar: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Né? Que aí as pessoas, agora sim entendi o Salmo. Né? Sendo que isso aí a gente já tinha que entender antes, né? Mas tivemos uma nova versão falando: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque às vezes a gente lê e vai falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pensa que Deus ele vai lhe dar tudo, né? Deus vai me dar dinheiro, vai me dar uma casa, vai me dar assim. Ele pode sim lhe dar isso, mas o Salmo em si, ele está falando que se Deus é o seu pastor, você não precisa de mais nada, porque ele já é tudo, né? Então, a nossa vida tem que ser isso, tem que ser um louvor vivo para Cristo, para Deus, para que a gente possa um dia se encontrar com Ele através logicamente que a salvação é pela graça, mas a gente tem que merecer, se assemelhar, né? Tem que estar cada dia mais semelhante a Cristo. O irmão tem que merecer. Tem que fazer por onde. Fazer por onde. Meu irmão, porque os irmãos pensam assim: não, eu já sou crente, sou convertido em Cristo Jesus, eu não preciso provar nada para ninguém. Ok, você não precisa provar nada para ninguém, mas para Deus você precisa provar, seja crente de verdade, tá? Porque é exatamente o que você falou, o louvor ele vai muito além de uma expressão que sai da sua boca, muitas das vezes. Não é só o que sai da sua boca, são as suas ações. Coração também, né? Coração. É o coração. Coração. Não é, mas é um coração, entendeu? Eu entendi a referência. Eu acho que é por isso que eles usam, sabe? Eles não fazem de coração, eles fazem. Aí tem essa questão, essa conexão. Porque as pessoas ficam pensando assim: mas poxa vida, a pessoa, vamos supor que eu converto uma pessoa que não pode louvar. Você muda. Como é que ela vai louvar? Louva com as mãos. Tá entendendo? Ela usa gestos para louvar. Ações. Não, mas eu tô falando no caso do que ele usa a linguagem gestual para louvar. Aí falou: mas isso não tem graça, irmão. Falou: para você não, mas para ele entende. O louvor não deixa de ser uma mensagem. Ele é apenas uma mensagem cantada, mas ainda é uma mensagem. Então ele vai transmitir algo para edificação de alguém. Então, independente da forma, se você vai usar a sua voz, se vai usar a sua mão, vai fazer as ações, o louvor vai chegar naquela pessoa. Entendeu? Para que as pessoas, eu estou falando isso como de forma até de inclusão, porque parece que a igreja não inclui, né? Sim. Mas isso não é verdade. A igreja, na verdade, ela faz um esforço tremendo para fazer inclusão. Não é um negócio fácil. Inclusive, eu tenho que atualizar minha linguagem de sinais. Mas vou fazer. Tem que aprender, porque é algo muito importante isso. Muito importante. Eu assisti isso na Central, mexeu um pouquinho comigo, foi na hora do louvor. A irmãzinha estava lá louvando e tinha uma pessoa com linguagem de sinais lá no culto agora. Tem uma pessoa lá, sabe? Glória a Deus. A linguagem de sinais durante o louvor, não só a pregação. Bom. Aí a pessoa está lá louvando e ela fazendo a linguagem de sinais para os irmãos. Eu não sei fazer não, irmão, eu vou aprender. Aí eles foram fazendo a linguagem de sinais para que o pessoal pudesse compreender. E assim, nessas primeiras fileiras da igreja tem o pessoal que é surdo. Né? E eles ficam observando ela que está fazendo a linguagem de sinal. Porque eles não vão ouvir nada dali. São surdos. Né? Então ela ficou fazendo a linguagem de sinais, ela ficou louvando para que eles que são surdos pudessem entender a mensagem.
Né? Aí no fim da o glória, que todo mundo já conhece, né? O glória a Deus, assim, né? Que é as palmas. É a única palma que o pessoal lá da igreja aceita, porque eles não podem restringir o deficiente, é ilegal, eles não podem fazer isso. Então aí por isso que pode, tem a questão legal, né? E não faz barulho, enfim. Aí o deficiente ele acabou ouvindo. E eu ouvi às vezes no caso foi retransmitida a pregação de uma pessoa com deficiência, né? Ele dizendo assim, eu aceitei a Jesus, ele explicando, né? E o outro tentando traduzir, né? Ele foi fazendo a linguagem e o cara foi traduzir. Eu aceitei a Jesus através de um louvor. Aí todo mundo parou assim, olhou, a gente percebe que a igreja ficou toda chocada. Como assim, você é surdo? Aí ele diz, eu ouvi através das mãos do irmão. O irmão ele foi louvando, a mensagem foi chegando e foi me abençoando. E o texto, lido na sequência do louvor, era um salmo, inclusive. Por isso eu estou trazendo isso como exemplo. Na sequência do louvor, o texto lido era um salmo. Lá foi novamente o tradutor, ele foi traduzir o salmo todinho lá para a pessoa. Se eu não estou enganado, é o salmo 122, se eu não estou enganado. É 122, aí ele estava lendo o texto, e ele já tinha ouvido o louvor, e depois na sequência leu a mensagem. Aí ele foi e levantou a mão. Aí chamou o irmão. Agora ainda, o amigo que pastor, coitado, não sabia que a pessoa era surda. Aí ele perguntou, qual é o nome do irmão? Aí o irmão meio assim, aí no sinal, né? Deu um sinal assim pro pastor, aí ele falou o nome, aí ele foi ver o sinal, aí o pastor citou um pouquinho, ele tinha passado vergonha. Ele não tinha como saber, né? É verdade. Mas aí agora ele ficou ligado, por isso que a menina tá lá no púlpito agora, pra ele não passar esse tipo de mico. É até bom quando tipo, tá nas pessoas, né, que estão ali na portaria, né, tipo, ver comunicar, pra justamente saber que tem uma pessoa ali que é deficiente auditiva e tá precisando, né, desse auxílio para entender. A gente até entende um pouco a situação que a gente tem deficientes na igreja, tá? Não auditivos, mas outras deficiências, né? Mas a gente está tendo cuidado para ver se a gente consegue contornar essa situação para que a mensagem chegue também, né? Isso tanto no evangelismo como na igreja, né? Porque o difícil é aqui também, aqui fora. Você vai ver uma pessoa surda, por exemplo. Né? Mesmo sendo salmo simples, tem seus obstáculos. É isso que eu estava usando isso como exemplo. Porque mesmo vai ter algum obstáculo para te impedir. Vai ter algum obstáculo que vai te impedir que aquela mensagem chegue àquela pessoa, né? Eu, por exemplo, eu conheci um rapaz, isso é um testemunho só para encerrar. Eu conheci um rapaz que era surdo e ele tentando se comunicar com a gente, eu falei, olha, eu não sei a linguagem de sinais. Eu perguntei para a irmã dele, como é que eu falo para ele que eu não entendo o que ele está querendo dizer? Aí ela fez a linguagem de sinais explicando que eu não sabia. Né? Aí ele pediu para ela traduzir para mim, para ele poder entender. Mas é muito triste, que às vezes você quer até levar uma mensagem para a pessoa, mas te tem um impedimento. Entendeu? Mesmo sendo um texto simples como Salmos. Às vezes não chega naquela pessoa, né? Porque já tem o obstáculo. Né? Mas eu espero que a gente, com os anos, com o tempo, a gente consiga contornar. Não é uma coisa fácil, né? Mas eu acho que é possível contornar, não é tão difícil. É só a gente querer, né, buscar esse conhecimento, porque é uma forma também da gente evangelizar. A gente tem que estar sempre atentos aos avanços e principalmente à linguagem, né, que é algo que é necessário para nós. Acho que na nossa igreja é a Fran, né, que faz? Acho que é Fran. A Fran é um que lá na igreja que faz linguagem de sinais. É necessário, tanto linguagem de sinais quanto outras línguas. Porque nunca se sabe o momento que a gente vai precisar usar, né? Inglês ou espanhol, italiano, francês, não sei, mas é bom a gente estar sempre preparado, né? Estudar, buscar isso, pedir primeiramente, né, para Deus que Ele vai nos auxiliando, porque surge uma oportunidade, a gente está andando no meio da rua aí passa alguma pessoa que fala outra língua e não fala o português, e aí quer, né? E a gente está cidade turística, né? Justamente, a gente tem que estar sempre preparado para levar a palavra de Deus, né? Para aquela pessoa que esteja precisando ou passando assim, a gente vê uma oportunidade, uma brecha de falar sobre o amor de Cristo e a gente não saber falar a língua que aquela pessoa fala. Complicado, você tem que estar sempre estudando.
Amém. Bom, gente, agora a gente vai dar aqui por encerrado o nosso trabalho aqui, né? Eu sei que é um livro grande, não dá pra gente abordar tudo, mas eu tentei trazer o maior número de curiosidades possível, porque o pessoal me infernizou o juízo. Eu trazer todas as curiosidades que eu pudesse acerca de Salmos, porque o Salmos é um livro grande, cheio de curiosidades, lotado. Dos que eu peguei dos poéticos, ele é o que mais tem coisa relacionada, até por conta das conexões, né? Mas eu gostaria que o irmão desse as suas considerações finais e depois a gente encerra, né? Primeiro eu gostaria de agradecer aqui Leandro, Lucas, está aí por trás das câmeras, pela confiança, pelo convite. Me senti muito honrado de estar aqui hoje. E que a gente venha cada dia mais crescer, né, no conhecimento e na graça de Deus. Isso é um trabalho muito bom que a gente debate e aprende, né, mais e mais. Pronto, tinha muitas curiosidades aí que nem sabia, né? A gente às vezes lê e não pesquisa a fundo. Nem a gente que está fazendo o podcast sabia. E a gente não pesquisa a fundo, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês. E eu queria deixar o Salmos 23, versículo 1 só, para a nossa meditação, né? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas da vida, ansiosos pelos bens materiais ou situações da vida, né? A gente fica ansioso, com medo, mas que a gente venha entender que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, né? E como eu já havia dito antes, nada me faltará logicamente Ele vai nos dar saúde, vai isso e aquilo, mas a presença de Deus é o mais importante na nossa vida. Então, que a gente venha a buscar cada dia mais, não falei somente para nós, né? Mas para mim, principalmente também, né? Quando eu vou falar da palavra de Deus, eu sempre me incluo, sempre me coloco como primeiro ali daquilo, porque é algo que antes da gente pregar, antes da gente anunciar algo, esse algo tem que estar, primeiro tem que ser pregado em nós, né? Então, que a gente venha cada dia mais buscar, e assim como está ao longo dos salmos, né, nos exortando a buscar e guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque assim a gente trilha um verdadeiro caminho e trilha o caminho certo que vai nos levar ao céu. Então, desde já eu agradeço mais uma vez. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo o vídeo com a gente. O famoso triplo C. Curta, comente e compartilha para ajudar a gente. Tá certo? Deixe os comentários abaixo, que no futuro, dependendo, a gente vai trazendo alguns temas diferentes. Aí o caso aqui das curiosidades foi um caso desse. Né? Eu pedi, quando fosse chegar de Salomão, botasse as curiosidades. Às vezes eu dou uma esquecida, não boto as curiosidades. Mas nessa aqui eu botei com tudo. Mas aí botem aí, vocês vão querer que a gente continue fazendo esse formato, trazendo as curiosidades junto com o assunto, a gente vai trazendo aí para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e a paz do Senhor.